Se você não investir, o seu dinheiro vai perder poder de compra e você vai ter dificuldades no teu futuro. Como investir então nesse cenário de juros altos e investir com segurança e tranquilidade? Eu sou Andrés Bardelotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteiras através do consórcio imobiliário e eu quero conversar com você sobre esse momento que nós passamos no nosso país. Mais um momento de crise política, crise econômica, assim como foi há pouco tempo atrás uma crise mundial que foi a pandemia. Assim como em situações específicas, em regiões específicas, nós temos crises climáticas, ou seja, nós sempre temos dificuldades e eu escuto muitas pessoas dizendo que quando a coisa melhorar, ela começa a investir. E você precisa entender que a crise faz parte do nosso dia a dia e você tem que entender que o investimento também precisa fazer parte. Você precisa investir de qualquer forma, dependendo da situação, para que você possa construir algo para o teu futuro financeiro. Entenda, se você só recebe e gasta, ou recebe, gasta e guarda o dinheiro, você vai ter problema financeiro no futuro. Porque não basta você só guardar dinheiro, a inflação vai engolir o teu poder de compra e o teu dinheiro perde valor. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de guardar na poupança, ou seja, renda fixa em bancos, tradicionais, que você acaba tendo uma segurança de certa forma por não ter risco de mercado, enfim, mas você tem uma rentabilidade mensal, digamos, nesse caso, você tem que entender que o que você está ganhando ali não é 100% teu. Por exemplo, vou pegar aqui a poupança, que é o mais conhecido das pessoas, embora atualmente as pessoas estão entendendo que a poupança não é algo rentável, estão buscando outros produtos de renda fixa que são mais atrativos. Mas a poupança rende em média aí 0,5% ao mês, 0,5% ao mês, tá? Média, tá, gente? Existem alguns fatores que podem mudar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas vai ser 6% ao ano, 0,5% ao mês. Então, nesse cenário, vamos pensar que você guardou R$1.000 e durante um ano esses R$1.000 valorizaram 6%, ok? O que significa isso? Que lá no final desse período você vai ter R$1.060. Você deixou por um ano, eu estou fazendo um juro simples, tá? Claro que tem o juro composto, vamos fazer diferente. Vamos dizer que esses R$1.000 transformaram em 1.100. Ele deu juro composto e tudo mais, então deu R$100 de juros, tá? Então daqui a um ano você vai sacar o seu dinheiro e você vai querer comprar alguma coisa que lá quando você guardou o dinheiro, você comprava com R$1.000. E é muito provável que em situações você não vai comprar esse mesmo objeto com 1.100. Então o teu dinheiro rendeu, mas perdeu o poder de compra, porque existe algo chamado inflação. As coisas aumentam, se diz aí que a inflação é 5 ponto alguma coisa, 6, mas cai entre nós. Vai no mercado, vai no posto de combustível, vai na farmácia para você ver se é só 5,6. Para mim é muito mais. A nossa inflação real é muito mais do que isso. Então entenda que guardar dinheiro não vai resolver o teu futuro financeiro. É importante você guardar uma reserva, ter uma parte do seu capital numa renda fixa que você tenha liquidez para você sacar se for preciso, mas você também precisa investir. E o investimento não é só quando as coisas estão boas. Não. O investimento tem que ser algo constante. Você tem que entender que você tem que fazer sempre. A situação está boa? Tem que investir. Talvez invista mais. A situação está não tão boa assim? Tem que investir. Nem que você diminua um pouco o teu aporte mensal, o teu investimento, mas você precisa continuar investindo. Porque é a consistência que vai trazer o teu resultado que você quer. Se você parar no meio do caminho, talvez você nunca mais recomece ou você perca muito tempo. Então entenda que você precisa investir mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos como esse de incerteza econômica, incerteza política e também de juros altos. Mas como que você faz para investir com segurança, quando a situação não está tão interessante? Então você tem que ter entender alguns detalhes para que você não saia fazendo também loucura, Então você já entendeu que o investimento ele precisa fazer parte do teu orçamento mensal, todos os meses, com crise ou sem crise. Na verdade, quase que vai ser sempre com crise, Mas enfim, se o mês está bom, invista. Se o mês não está tão bom assim, também invista, tá? O que você precisa ter clareza é que você tem que ter um pouco de conhecimento para que você possa entender o mercado e saber aonde investir. Porque, por exemplo, tem momentos que você tem que investir numa renda variável. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo bem prático para você entender. Na pandemia, o mercado financeiro caiu basicamente 50%. As ações, os papéis das empresas, as ações caíram 50%.
Então pensa comigo, você tem uma empresa que é sólida, que você sabe que vai voltar ao valor de mercado dela, que está passando por uma dificuldade que é mundial, todo mundo está passando, mas que vai se recuperar, que valia 10 e agora vale 5. Será que esse não é o momento de você comprar por 5 para esperar essa volta para 10 e aí depois vender? Isso é básico, gente, entendeu? Só que o que as pessoas, muitas pessoas fazem, né? Elas compram em 10 porque todo mundo está comprando, elas vão com todo mundo, não tem informação certa, e aí quando cai ela se assusta, se apavora e vende a 5. Perdeu e provavelmente essa pessoa nunca mais volta a investir. Por quê? Ou se voltar, vai voltar a investir em algo mais seguro que, poxa, já perdi aqui um capital, não quero mais correr esse risco também perder. Não quero mais ter percas financeiras. Então você tem que entender um pouco do mercado e entender o feeling, o timing de quando você tem que entrar em algum investimento. Então existem investimentos que são muito direcionados, são muito particulares, que em momentos você tem que fazer e em outros momentos não. E existem alguns investimentos que você pode fazer sempre. Por exemplo, tá? A renda fixa, ela é um produto que te traz segurança, mas nem sempre te traz rentabilidade. Ô André, mas hoje eu estou tendo aqui 1%, 1,20%, às vezes 1,30%, depende, né? A instituição está me pagando por mês. É um ótimo juro. Pela segurança que traz, é um ótimo retorno. Mas entenda que isso não é líquido. Porque desse 1,3, no mínimo, metade disso está ficando na inflação. Então você tem que começar a entender esse desenho, essa dinâmica da economia, para que você entenda que desse 1,3 está me sobrando então 0,6, 0,7% ao mês, limpo. O que ainda é bom, tá? Mas talvez não vai te deixar rico. Você tem que colocar um pezinho na renda variável. Agora, dependendo uma crise setorial, digamos, um setor metalúrgico, vamos pensar aqui que tá em crise, aí você vai me comprar ações de empresas metalúrgicas? É muito arriscado e é provável que você tenha percas financeiras. Então tem que ter esse entendimento para saber aonde você vai alocar o teu dinheiro. Falando um pouquinho do consórcio, tá, gente? Por que eu trabalho com o consórcio? Por que eu invisto grande parte do nosso recurso, quando eu falo nosso, da minha família, do nosso negócio, das nossas empresas também investem em consórcio? Por que eu uso esse produto? Porque ele é um produto que ele consegue entregar o retorno da renda variável, muitas vezes até melhor, em alguns casos, e também consegue entregar a segurança da renda fixa. Então você contrata um consórcio, vou te dar um exemplo simples aqui, tá? Você contrata um consórcio, vai pagando quando contempla você vende a carta. Essa venda te traz um retorno muito atrativo, 100% do que você investiu, 200, 500, 1.000, 2.000%. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2025 e esse mês nós vamos ter um cliente que vai ter um retorno de 2,8, 2.800, eu acho, por cento do valor que ele investiu. Tá? Então isso acontece. É um retorno que nem em renda variável você às vezes não acha. Só que ao mesmo tempo ele te traz uma segurança da renda fixa. Porque a Selic pode subir, a Selic pode cair, no nosso caso, né? Tem alguns consórcios que são atrelados à Selic, mas no nosso caso, ele não tem essa conexão direta com a Selic. A Selic sempre vai mexer no mercado. Quando ela sobe, quando ela desce, ela sempre mexe, porque é a taxa de juro, né, que regula o mercado financeiro. Mas no nosso caso, o consórcio, ele não tem uma ligação direta. Então, o consórcio ele é um produto para você poder investir em épocas de crise, por exemplo. Em épocas de juros altos, André, é bom investir em consórcio? Claro que é. Porque imagina você hoje ir financiar um imóvel para comprar um imóvel e para poder alugar esse imóvel. Se torna inviável, porque o juro está muito alto. E aí, se você tem um consórcio, a taxa não é interferida pela Selic alta, então você tem o mesmo custo, no nosso caso, o mesmo custo financeiro de você contratar um consórcio agora na Selic 15%, é o mesmo custo de você contratar a Selic 5%, por exemplo. O custo do nosso consórcio é o mesmo, a taxa Selic em 15 ou em 5, entendeu? Então ele é um produto mais regular, digamos assim, que você não tem tanta surpresa. Você tem um reajuste anual, mas que no nosso caso é limitado, né? Então não tem nenhuma surpresa negativa, tá? Então esse é o caso, esse é um dos casos, um dos produtos que você pode investir. Imóvel. O imóvel se provou ao longo do tempo que é sim uma estratégia segura, e se for uma forma estratégica também, rentável de você investir seu dinheiro. Ao longo do tempo, como já falei, ele se provou isso. É difícil você perder dinheiro com o imóvel, a não ser que você compre o imóvel errado, no lugar errado, né, no tempo errado. Então tem algumas coisas que você tem que considerar, mas ele é um investimento bem sólido. Claro que você tem que ter recurso, ou ter um produto que é o consórcio, por exemplo, ajuda com isso,
para você fazer alavancagem, enfim, tem alguns fatores. Mas eu estou trazendo aqui algumas ideias para que você possa entender. E o assunto principal do vídeo é o quê? É você entender que você precisa investir mesmo quando você está em momento difícil. Tá? Ah, André, mas a situação está bem complicada, então diminui os aportes, mas continua investindo. Não para, porque investimento é uma questão mental, não é questão física. André, eu não tenho condições de começar. Começa, você deve ter 10 reais. De alguma forma você vai conseguir colocar 10 reais em algum fundo imobiliário, por exemplo. É possível você começar no mercado de investimento com 10 reais por mês hoje. Entendeu? E aí você começa a criar esse hábito e quando as coisas melhoram, você aumenta o aporte. Entenda que o investimento ele é proporcional. Quanto mais você investe, mais retorno você tem. Então, é sobre isso, gente, tá? Entenda que o investimento ele é necessário. Se você não fizer, a conta um dia vai chegar e a conta lá na frente é muito cara. Então, ou você faz agora por decisão, ou você vai ter que fazer lá na frente por obrigação. Eu quero afirmar para você que fazer por decisão agora é muito mais tranquilo, mais leve, e você pode construir isso de forma sustentável. Consórcio sim é uma opção de você investir em tempos de crise e também em tempos bons. O consórcio, se você fizer o consórcio certo, você vai entender que tem vários caminhos, várias diretrizes, né, vários resultados que você pode ter com esse produto. Eu sempre digo que o consórcio não é um produto em si, é uma ferramenta que te dá acesso a muitas coisas. Então, é sobre isso que eu quero falar para você nesse vídeo. Eu quero deixar o nosso contato. Aqui embaixo tem um link que direciona para o nosso WhatsApp. Então, se você ficou curioso, se ficou com alguma dúvida, quer conversar com o nosso time sobre como começar nesse mercado, como entender o investimento em consórcio, entre em contato conosco, que nós estamos aqui à disposição para te ajudar nessa jornada, para que você possa entender mais sobre esse produto que é o consórcio. Para isso, para também te ajudar nessa ideia de você entender sobre investimento, nós temos um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no final, que fala sobre você investir em CDB e investir em consórcio, para você entender qual é a diferença aqui e qual o caminho seguir. Eu te convido a assistir também esse conteúdo e também te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a ativar o sininho para que você possa continuar recebendo os nossos conteúdos.